Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje vamos falar de dormência, de inverno, como é que vão ficar nossas plantas. Vai ter dormência esse ano? Vamos falar sobre isso hoje. Espero que vocês já tenham gostado do tema. E se esse tipo de vídeo já te atrai, não esquece de deixar o like para mim. E se você achar útil, compartilhe nas suas redes sociais. Bora pro vídeo? A pergunta mais comum é: suculenta entra em dormência agora no inverno? Isso existe mesmo aqui no nosso país? Olha, gente, o Samuel falou que não existe, né? Que só acho que 2 espécies que ele disse que tinha dormência. Quem sou eu para discordar do Samuel? Mas aqui, falando aqui da minha experiência pessoal, o que eu posso falar para vocês? Quando você chega numa temperatura constante, na faixa dos 15 graus, mais ou menos, que você fica lá 2, 3 semanas com essa temperatura, e aí começa a cair, né? 5 graus, e aí chega a 0, um pouco menos que 0, menos 2 graus, que já aconteceu aqui na minha região, aí eu acho que sim, as plantas entram em dormência no inverno. E isso, gente, aconteceu aqui em 2021, eu acho. De lá para cá, a temperatura, infelizmente, só tem aumentado e o meu inverno, que antes era bem frio, não está mais tão frio. Do ano passado para cá, as temperaturas estão bem mais altas. Tá certo que a gente está sob a influência do El Niño, e naquela época em que chegou a menos, né, chegou a temperatura negativa, nós estávamos sob a influência da Laninha. Agora estamos entrando novamente na influência da Laninha. Mesmo assim, ainda está bem quente. Mas então, as plantas entraram ou não entraram em dormência no meu cultivo? No meu entendimento, as minhas plantas não entraram em dormência por enquanto. E se continuar com essa onda de calor que está fazendo por aqui, não vão entrar em dormência esse ano. O ano passado, nós tivemos esse tipo de temperatura por aqui, e não observei dormência nas minhas plantas. E como é que eu sei quando uma planta entra em dormência? Gente, se você observar o miolo de uma planta em dormência, comparando com esse aqui é um exemplo que não é o melhor exemplo, tá? Isso aqui não está em dormência, isso aqui é só uma planta que está adaptando ao meu cultivo. Mas observa que essas folhas aqui estão mais abertas e o miolo mais fechado. O que acontece numa planta em dormência geralmente é a diminuição do miolo. O que começa a nascer pequeno, menor do que o resto da planta. Não é esse o caso desta aqui, tá? Porque essa planta aqui tá normal. Mas uma planta que entra em dormência, você vai observar esse fenômeno principalmente em gibifloras. Aqui você tem o comparativo entre 2 plantas da mesma espécie, uma desperta e outra em dormência. Observa que o miolo da que está em dormência é menorzinho a parte que começou a crescer na época do inverno, na época ela estava em dormência. O que acontece é que na dormência as plantas geralmente desaceleram o crescimento, né? Elas não crescem mais durante o inverno. As que estão em dormência, que seriam as equevérias, principalmente, que é o que eu mais observo, a desaceleração. Eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de suculentas que estão, gênero de suculenta que está em dormência e que está em atividade. Exemplo, gente, de planta que entra em atividade maior no inverno são os sedums. Esse aqui que vocês estão vendo é o sedum Shangri-La variegata. Olha que coisa linda que ele tá aqui em termos de coloração.
O outro que entra em atividade também são os cotilédons. Essa aqui é a patinha de urso variegata do tipo branquinha, olha só. O pessoal tinha me falado que queria ver como que tá o tronquinho. Olha, tem umas brotações bem tímidas aqui, ó, tá vendo? Agora nesse aqui ainda não brotou, ó. Mas nesse de cá já começou uma brotação. Não perdi nenhum replante que eu fiz aquele dia, estão todas aqui e o vaso está bem cheinho novamente. Esse aqui foi o tronco que eu tirei as brotações e estava esperando que ele voltasse a brotar e começou a brotar aqui, tá vendo? Esse daqui é um exemplo de planta em atividade maior agora nessa estação outono e inverno. Mas, gente, se aí estiver fazendo 35, 40 graus e a sua plantinha, seja essa variegata, seja a nossa tradicional, que é essa daqui, ó, se ela estiver exposta a esse sol muito quente, essa é uma planta que com o calor, ela dorme, tá? Então, se você mantiver ela nessa temperatura, com esse calorzão, exposta às mesmas temperaturas do verão, provavelmente ela não sai da dormência. Olha que gracinha a flor da patinha de urso. É coisa muito difícil de acontecer, né? A floração, ó. E, gente, a patinha de urso, qual a consequência dela não sair da dormência? É não crescer, né, gente? Ela não cresce. Ó, vai dar flor aqui, aqui. E ela não vai crescer. Então, o ideal agora no inverno é diminuir a temperatura para essa plantinha entrar em atividade. Se a sua planta tá lá no solzão e ela não tá crescendo, é justamente por causa disso. Essa é uma planta que prefere temperatura amena, mas não significa que ela não precise de sol. Ela precisa de sol para colorir, mas ela não gosta do calor extremo, tá? Ela não gosta mesmo. Então, para ela ficar colorida assim, você precisa encontrar um lugar que tenha sol, mas que as temperaturas nesse local não sejam altas demais, principalmente agora na estação do outono e inverno, que é a estação de crescimento dela, tá bom? É um desafio aí para a grande maioria das pessoas que estão enfrentando ondas de calor. Ó, gente, a patinha de urso aqui no detalhe, ó, tem um detalhe de uma nina ali no fundo, me olhando, querendo passear. Mas aqui, ó, vamos chegar bem pertinho para vocês enxergarem as brotações. Como que eu sei que a planta está ativa? Por causa disso aqui, ó. Ó, tá vendo que isso aqui é mais claro? Isso aqui é broto novo, ó, do que aqui, ó. Até então, essa planta não estava crescendo. Nina, peraí. Nina, agora não, meu amor. Nina, a Nina tá com ciúme da planta, gente, ó. Ó. Aqui, ó. Nina. Esse daqui, ó, é um broto novo, tá vendo? Ela tá com ciúme da planta. Ai, meu Deus, olha o zoinho. Olha o zoinho de quem quer carinho, né? Mas espera só um pouquinho. Deixa eu pegar a planta e colocar no lugar alto. Ela não vai deixar eu gravar. Ó, deixa eu explicar de novo para vocês. Vocês observem na planta de vocês se tá saindo esses brotinhos aqui, ó. Ó. Se você olhar de longe, você vai notar que aqui, ó, são brotações antigas e essa aqui todas, ó, em todos tá saindo uma brotaçãozinha verde claro, tá vendo? Então, assim você identifica se ela despertou, né? Então, a patinha de urso tá entrando em atividade agora. E aí, observa na sua planta, você tá vendo brotação nova? Se você não estiver vendo brotação nova, e aí tiver muito quente, procura um local com solzinho da manhã e coloca ela nesse local mais fresco. E também já começa a fazer a adubação. Coloca o osmocote
Eu uso aqui o 15,9,12. E aí você vai começar daqui a 1, 2 semanas, começa a regar também a sua planta. Você coloca o osmocote, rega, né? Depois volta a regar quando tiver seco o substrato. Se secou rápido, rega novamente, para você ver se vai surgir brotação nova. Porque essa é a época que a planta está em atividade e está crescendo. Se a sua não está crescendo, você precisa promover nutrientes para ela, para fazer com que ela acorde, né? E diminuir esse calor, porque o calor excessivo para a patinha de urso vai impedir o despertar dela, tá bom? Mas, Márcia, no inverno, a gente não deveria diminuir a rega? Veja bem, eu tô falando dos cotilédons que estão acordando. As equevérias vão entrar em dormência. Mas, se a sua temperatura, retornando aqui ao conceito, né? Suculenta, gente, são plantas oportunistas. Então, se não estiver fazendo frio, elas não entram em dormência. E que tipo de frio? É o frio que eu mencionei no começo do vídeo. Aquele frio que durante o dia faz 18 graus, à noite chega a 10, 12, perdura essa temperatura por algumas semanas e depois vai caindo até chegar aí nos 2 graus, 5 graus, entendeu? 0 grau, temperatura negativa. Então, nessas condições de clima e temperatura, a gente vai observar a dormência na suculenta, principalmente nas equevérias, que é a grande maioria do que eu tenho aqui. O que eu tenho, ó, por exemplo, esse aqui eu não noto nenhuma diferença, tá? Nada de diferente nessa planta. Essa aqui é a Pulidôneas. Não tem nada de diferente nela. Agora, nessa daqui, por exemplo, ó, eu já percebo o colorido do inverno, tá? Então, esse colorido, ele tá vindo também por conta do estresse hídrico. Então, retornando agora à questão da rega no inverno. A rega, gente, para plantas que estão em dormência, em tese, é você diminuir a frequência das regas. Por quê? Porque quando a planta entra em inatividade, ela vai absorver menos água, então você não precisa regar tanto assim a planta. Essa é, em tese, a maneira que você vai conduzir suas plantas no inverno. Mas agora, com as temperaturas mais altas, você vai manter um ritmo de rega de acordo com a sua observação das suas plantas. Se está muito quente e está muito seco, você vai ter que regar as suas plantas com mais frequência, mesmo no inverno. Não dá para a gente aplicar a regra geral, assim, de rega de inverno, agora que as temperaturas não estão mais condizentes com as temperaturas de inverno, né? Porque aqui, pelo menos para mim, ainda não está fazendo tanto frio. Tá mais fresco, as plantas estão mais coloridas. Eu percebo uma certa diferença, mas eu não consigo dizer para vocês que eu observo as mesmas características da dormência. Um pouco eu observo, porque eu vejo algumas plantas menores, mais coloridas, né? Coisa que no verão isso não acontece. Mas ainda assim, elas não estão com todas as características de dormência. Então, essas plantinhas, ó, só ficam dessa cor nessa época do ano. A temperatura aqui ainda é alta, mas eu já tive alguns dias que a temperatura caiu um pouco mais, principalmente à noite. E é por isso que essas plantas estão já mudando um pouco, tá? E com relação à adubação,
Agora, gente, é hora de adubar plantas ativas. E quais são elas? Eu vou deixar a lista delas na descrição do vídeo, tá? Mas são: os eônios estão em atividade, então é hora de adubar os eônios. As aloes também estão em atividade, também então é hora de adubá-las. Os Graptopétalons estão ativos, que são a nossa planta fantasma, né? Paraguaiense. Todos estão em atividade. Mendonze está em atividade. O Mirinai é um Graptopétalon, está ativo. As Graptovérias, como a Lovely Rose. Embora as Graptovérias, gente, eu acho que essas nunca entram em dormência. Mesmo no verão ou no inverno, elas continuam crescendo vigorosamente aqui no meu cultivo, tá? Eu tô colocando a lista aqui, mas a lista é exemplificativa. Essa daqui, por exemplo, eu noto o crescimento o ano todo. Os sedums, como o Sedum clavatum, os calanchões, como essa daqui, calanchoi laciniata variegata, como a linda Blossfeldiana, muito comum, tem essa versão variegata e tem a versão comum, estão ativos agora, nessa época do ano. Os lindíssimos e gordinhos Pachyphyton, ou Pedra da Lua, olha eles aqui, esse aqui tá super ativo agora no inverno. Glutinicaule, olha só. Senécio, gente, Senécio Howard, ativo no inverno. Os Cotyledons, como eu já mencionei. E a família das Sansevérias. Essa, aquela outra espada de São Jorge, né? As Howardias ativas no inverno. Essas aqui também eu acho que cresce o ano todo, parece, sabe? Planta de meia sombra, não gosta de ficar muito no sol não, tá? Solzinho só da manhã. E agora, no inverno, ela estaria mais ativa pela lista, né? Mas para mim ela cresce o ano todo, tá? Eu acho que era isso que eu queria falar hoje. Ah, esqueci de uma família, as portulacárias também estão ativas, tá? Essas são as plantas, gente, que vocês podem adubar agora no inverno. Muita gente me pergunta qual que eu uso esse aqui, tá, gente, ó. Sempre me perguntam qual que é o adubo que eu uso esse. Esse aqui, gente, colocou na planta, você precisa regar para ele funcionar, tá? Não adianta você colocar e não fazer regas. Aí sim, ele não vai funcionar, porque ele funciona assim por osmose. Então, ele precisa se encher de água para liberação dos nutrientes no solo. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu acho que eu consegui trazer um pouquinho do que vocês podem fazer, cuidar das suas plantas agora, cuidados básicos, né? Para o inverno, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se foi útil para você, não esquece, compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima, gente. Tchau! Cadê os meus lindinhos? Hein, Toquinho? Tá na hora de passear? Tá na hora, né, gente? Então vamos lá. Tchau! Vamos? Vamos? Ai, meu Deus, vamos! Vamos, Toquinho!